Boa tarde. Eu tenho 61 anos, 41 de magistério, 32 deles prazerosamente e como forma de privilégio, eu venho trabalhando nessa escola. Na minha escola, que eu considero minha, onde meus filhos foram educados, onde eu vejo gerações serem educadas. E por isso eu acho que eu posso dizer para vocês, eu posso fazer duas afirmativas. Vou começar com a mais simples. A mais simples diz que fazer escolhas assusta e pode doer. Agora, eu posso fazer uma outra incontestavelmente. Fazer escolha aos 16, 17, 18 anos assusta e quase sempre dói. Deveria ser assim? Precisaria ser assim? Qual foi a primeira vez em que eu me vi frente a frente com o susto e a dor de uma escolha? Sim, eu tinha 18 anos. Eu tinha a idade que meus alunos têm hoje. Imaginem a cena, década de 70. Sim, eu sou da década de 70, do século 20. Estou eu, sentada no apartamento dos meus pais, tijucanos. Meu pai, advogado, formado depois de adulto, não tinha conseguido se formar durante a juventude. Minha mãe, com aquela classificação que nunca me foi muito clara, chamada de dólar, prendas domésticas, ficava em casa. E eu chego na frente deles e digo, sou a filha mais velha, e digo, eu, depois de pensar, vou fazer engenharia, não, matemática, engenharia não, de jeito nenhum. Direito, medicina, biologia, eu gostava, direito. Não, mas não era esse meu caminho. Me decidi, sentei na frente dos meus pais e disse, papai e mamãe, eu vou fazer letras. Melhor dizendo, literatura. E aí veio a minha primeira percepção de como fazer escolhas é difícil e dói. Imaginem a cena. Quando eu disse isso, meu pai olhou para mim e falou, mas minha filha, você é tão inteligente, esqueçam o subtexto, você é tão inteligente, você escreve tão bem, você fala tão bem, literatura. Mas isso, quando ele disse isso, o olhar dele ficou desconsolado. A impressão que eu tive aos 18 anos, com a minha opção, é que eu estava, de alguma forma, trazendo ao meu pai alguma insatisfação, que ele pensava mais para mim e que eu não estava atingindo isso. E eu disse, sim, literatura. E como era a década de 70, acredito que poucos aqui lembrem disso, na década de 70, se você era como eu, bom aluno, dedicado, acreditava que conhecimento era um valor, você só podia ir para a universidade pública. Claro que na universidade pública estavam os melhores alunos. Graças a Deus, não é mais assim. O mundo mudou. Há mais opções, estão mais abertos. Sim, fui para a universidade, fui feliz, 4 anos. O prazer do texto, quando Roland Barthes fala do prazer do texto, e ele nem me conhecia, claro, mas eu entendo perfeitamente o que é o prazer do texto. Vivia satisfeita. Segunda experiência agora, ainda de cunho pessoal. Acabaram-se os primeiros 4 anos, eu sentei meus pais de novo e disse para eles, eu me inscrevi para uma pós-graduação, já fui aceita, mas eu tomei uma decisão, eu vou fazer vestibular de novo. E aí, o meu pai, imaginem a cena, com o rosto iluminado, disse, agora você vai fazer direito, né? E eu disse para ele, não, vou fazer história. E de novo, segunda percepção, dolorosa. O meu pai olhou para mim, da primeira vez tinha sido literatura, ele agora falou, história, minha filha, sem subtexto, história, minha filha, você tem certeza, mas por quê? Mas realmente preocupado, querendo saber, eu não sei se lá no fundo ele pensava, onde foi que eu errei com essa menina? Mas eu disse para ele, eu descobri, pai, que uma professora de literatura completa, mais próxima de dar a melhor formação a um aluno, precisa saber muito história. E eu fui para o UERJ de novo, fiz vestibular de novo.
Passei 8 anos na UERJ, me formei, a vida continuou. Os últimos 23 anos, 23, talvez 23, eu tenho passado com o ensino médio. E me incomoda ainda hoje muito quando eu vejo um adolescente de 17, 18 anos, 16 anos, na mesma situação, não pelo mesmo motivo que eu. Por quê? Porque fazer escolha assusta, fazer escolha dói. Será que a gente diz isso para eles o suficientemente? O que a gente pode fazer por eles? Eles agora têm muito mais possibilidades. Se antes eu tinha direito e engenharia, medicina, hoje em dia, graças à passagem dos tempos, eles têm relações internacionais, gastronomia, existe tantas possibilidades de um jovem se formar. E aí vem o final de ano numa escola como essa, bilíngue. É um impacto, é um trabalho, é uma cobrança. Muitas vezes me sinto uma verdadeira torturadora, porque eu tenho sempre um trabalho a mais. E o que eu estou fazendo para ajudar os meus alunos? Mas não é só uma questão minha. É uma questão que nós discutimos muito, a coordenação e eu. O SOI, a direção. O bom de ter uma escola pequena como essa é porque tudo parece funcionar como se fosse um único órgão. A preocupação de um é a preocupação de todos. E eu fiquei me perguntando, o que eu faço? O que nós normalmente fazemos? O que a família faz? Porque talvez vocês não se deem conta de quão é assustador, porque já passou muito tempo para vocês. Quão assustador é o momento em que seu filho ou a sua filha vai decidir alguma coisa. Hoje em dia, eu vou para a universidade pública, eu vou para a universidade particular, eu aplico para fora, eu fico aqui. O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que o que eu escolher vai ser exatamente aquilo que eu quero? Será que aquela universidade que eu escolhi é a universidade certa? São tantas perguntas, são muito mais perguntas do que na década de 70. Tem um lado extremamente positivo, mas tem um lado que possivelmente é muito mais assustador. E aí? Então tá, Fátima, o que a gente faz com isso? Primeiro, que é o que nós fazemos sempre, acolhimento. Acolhimento é essencial. Acolhimento das famílias. Acolhimento do professor, quando eu estou na sala de aula e eu vejo, porque esse tipo de situação, essa angústia, ela de repente sabe como é que ela pode ser manifestada? Num aluno sentado na sala de aula e uma lagrimazinha silenciosa. Ou às vezes você passa no corredor e existe alguém num choro convulso. Não importa, o acolhimento está ali. Você está pronta, no meu caso, quem me conhece já sabe que eu estou pronta para o abraço, obviamente. A gente acolhe, a gente dialoga. Primeiro, primeiro acolher e segundo dialogar, ouvir, falar, tentar, pensa, não é assim, pode ser, não vai. Acolher e ouvir esse aluno, às vezes mais, ou esse filho, ou esse amigo, tá? Que vale para os amigos também. Mas que é o objetivo desse meu desejo de falar. Falta talvez algo que eu acho essencial que a gente pode fazer melhor. Compartilhamento de experiências. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais é fácil que você se reconheça no outro. Que esse adolescente de hoje se reconheça na luta, nessa sensação, naquilo que poderia ter sido diferente para ele, o que vai ser, compartilhar é essencial. E eu tenho nesses 32 anos de escola e os últimos, no ensino médio, eu conheci, por exemplo, aluna que no 4º ano de medicina, numa família em que os avós eram médicos, os pais eram médicos, os irmãos eram médicos, ela foi fazer o quê? Medicina. No 4º ano, já de medicina, um dia, podemos conversar? Posso. Podemos conversar. E aí? E aí ela me diz, medicina não é para mim. Mesmo, eu não deveria ter feito isso, 4 anos já longe da escola, mas afetos não acabam, vocês sabem, E aí, eu fiz, E ela diz, eu não pensei em outra coisa. Eu achei que a família toda fazia, eu fiz também.
Eu não quero fazer mais isso. Tentei dialogar, acolhi. Nessa altura ela já era noiva já. Enfim, ela e o noivo. Os pais disseram, tá bom, você não precisa acabar medicina, você não precisa fazer medicina, você vai acabar a medicina. Ela acabou a medicina, olha que história interessante. Fez vestibular para comunicação, foi trabalhar com comunicação. Durante anos ela trabalhou com comunicação, casou, teve 3 filhos. Há pouco tempo, há muito pouco tempo, a medicina voltou a sinalizar para ela. Vocês sabem o que ela fez? Ela foi fazer residência. Ela agora tem 3 filhos, uma casa, um marido, e ela está fazendo residência. Que fantástico! Que mulher! Como eu fico feliz de ver essa menina. Eu tenho, por exemplo, um geógrafo e a advogada que um dia chegaram para mim e disseram, eu não sei se eu quero continuar trabalhando em empresa. Os 2 me disseram a mesma coisa. Eu pensei em dar aulas. E aí, normalmente, ou possivelmente, sou humana, eu fiz. Hã? Ela está indo pelo caminho. Ele pensou mais um pouco e decidiu que aquela era a vida que ele queria continuar. E talvez, para convencer vocês de que compartilhamento de experiências é importante, há pouco tempo, muito pouco tempo, alguns alunos aqui saberiam exatamente dizer em que dia eu tive o prazer de um ex-aluno muito próximo ter entrado na sala durante a minha aula e ter compartilhado com a turma a experiência dele. Por quê? Por que isso é importante? Porque ele tinha colocado como meta, sem nenhum outro tipo de abertura, ele pensou, vou para a Alemanha. Ponto. Tudo que eu quero é ir para a Alemanha. E, passados alguns meses agora de Alemanha, gente, morar fora, estudar fora, pode ser diferente daquilo que a gente esperava. E ele estava na frente da turma, conversando, e eu olhando para frente, eu percebi o interesse. Ele foi bombardeado de perguntas. Ele recebeu o tipo de atenção que eu preciso lutar para ter. Ou então, que eu tenho, porque na realidade todo mundo tem que fazer prova, então eles gravam tudo, mas ninguém realmente, eu tenho minhas dúvidas se eles querem me ouvir como aquele rapaz foi ouvido, com atenção, com vontade. E aí eu pensei, talvez seja isso que falte. Então, a minha mensagem é, se você conhece, se você tem um filho, se você tem um amigo, se você é professor, como nós somos, e alguém está acabando o ensino médio, 3 elementos são especiais. Acolham, dialoguem e compartilhem experiências. Ajudem a vida a seguir em frente. Muito obrigada.